E aí pessoal, Turambar aqui. Bom, vamos dizer rápido porque tem muita carta sendo lançada, então não vou nem fazer a introdução. Qualquer coisa vai estar brotando um Z-Card para as outras cartas, para os outros vídeos, então vamos direto para as cartas. A gente tem o Espírito do Raptor, vai ter um espírito para cada classe, esse aqui é o Espírito do Druida. Custo 1, 0/3, furtividade durante um turno, então quando volta para você tem um efeito dele. Depois que o senhor atacar e matar um lacaio, compre um card. Bom, para mim essa carta é boa, porque tem um pouco custo e se você quiser um deck que tenha que comprar bastante carta, ele vai te auxiliar nisso. Então para um deck de combo estilo Mechatoon ou outros decks, eu acho que essa carta pode ser boa. Então vamos dizer meta, dependendo do deck ou lixo, os dois, depende muito bem do que vai ser jogado. Bom, e agora como uma segunda carta na nossa revisão de cartas, nós temos um Murloc. Olha só, Murlocs voltaram. 4 custo dele, neutro, é um Murloc Gostapina. 3/2, último suspiro, compre 2 Murlocs do seu deck. Bom, por mais que ele tenha um estilo bonitinho, ele pra mim vai ser uma carta muito ruim, já que comprar 2 Murlocs do seu deck é um efeito de compra bom, mas para ter custo 4 com status de carta custo 2, pra mim não vale a pena, então nem deck agressivo de Murloc essa carta é boa. Eu acho que nem Xamã de Murloc de fazer a missão ela é boa, então pra mim essa carta é lixo, completamente lixo, lixo, lixo. E vai ter um pouquinho de pó só em rara. Bom, agora vamos para uma carta neutra, custo 2, 1/4, vendedor de sopa. Sempre que você estourar 3 ou mais de vida do seu herói, compre um card. Pra mim essa carta é muito boa com relação a classes como Paladino, que já cura bastante, ou até mesmo Sacerdote. E é uma carta anti-agro, então é uma carta anti-decks agressivos, que numa classe que já cura bastante, que nem Paladino, uma excelente carta meta. Essa carta vai ser meta sim, já tenho toda certeza, porque você vai se curar e ainda você não vai comprar carta para poder ter sempre resposta contra o deck agressivo. Então essa carta é boa sim e meta. Agora falando de uma arma de Xamã, Lambin, um sapo, custo 2, 1/3, ganha mais 2 de ataque enquanto tiver cristais de mana sobrecarregados. Como isso acontece direto e uma arma custo 2, 3/3 é muito absurdo, isso acontece sempre, então essa carta é meta. Com certeza vai ser usada, eu não tenho a menor sombra de dúvida que isso aqui vai ser aquela nova arma que tinha 1/3, que também tinha a mesma coisa, ganhava mais 1, mais 2 se você tivesse um totem, tivesse poder mágico. E aquilo acontecer direto, isso aqui é mais comum ainda, ou seja, com certeza é meta, vai ser uma carta que vocês vão ouvir bastante. Bom, já estava demorando para falar de uma lendária, né? Custo 8, Princesa Taladin. 7/5, grito de guerra, evoque todos os lacaios da sua mão que não tenham começado no seu deck. Ou seja, todos os lacaios que você tiver na sua mão, que você ou descobriu do oponente, ou descobriu de alguma outra fonte que não é o seu deck inicialmente, você vai invocar todos eles. Só que como é grito de guerra, essa carta já vai estar no campo. Então você pode invocar só mais 6 criaturas, que não estiveram no seu deck. Essa carta eu vejo ela sendo muito forte no deck de controle, que pegue bastante carta do oponente. O que Sacerdote faz? Ele rouba bastante carta. Então ela é meta ou não, ou é só pó, lixo, ela é tudo ao mesmo tempo, depende só de como que vai ser o meta. Se tiver um deck de Sacerdote que seja mais devagar, essa carta vai estar lá. Bom, indo agora para Xamã novamente, agora uma carta épica, custo 3, Visões Inquietantes. O próximo feitiço que você lançar nesse turno custará 3 a menos. Descubra um feitiço. Ou seja, essa é uma carta interessante. O próximo feitiço que você lançar custará menos, mas ela custa 3. Ou seja, ela não faz nada, porque ela vai descontar de um feitiço aquilo que ela mesmo custa. Então se você tem uma carta que custa 3 ela vai custar 0, o somatório de custos continua sendo o mesmo. Então essa carta é boa no sentido de que ela te gera valor, vai te gerar um feitiço a mais. Mas pra mim essa carta é só pó e lixo, a não ser que eu tenha perdido algum combo incrível com ela que eu ainda não consigo ver, analisando as cartas que foram lançadas até agora. Depois eu posso mudar. Bom, a gente tem uma carta interessante, vai ter um espírito para cada um, como eu falei, cada classe, e o de Paladino é esse, custo 4, 0/3, Espírito do Tigre. Furtividade por um turno, aí quando volta ele vai perder a furtividade. Sempre que você lançar um feitiço, evoque um tigre com atributos equivalentes ao custo dele. Pelo que eu entendi é o seguinte, se for um feitiço custo 1, 1/1. Se for um feitiço custo 7, vai ser um tigre 7/7. Se for um feitiço custo 10, estilo Loucura, ou aquele Dino-Size, que transforma numa criatura 10/10, vai além de transformar numa criatura 10/10, vai ter um tigre no campo também 10/10. Eu acho que é isso que significa.
Pra mim essa carta é difícil de avaliar. Se aquele deck que eles querem fazer com a lendária dessa classe, daquele leãozinho, que eu vou falar até nesse vídeo, se aquele deck funfar, se ele funcionar, vai ser meta, porque essa carta seria primordial naquele deck. Vai ajudar a gerar dano, a gerar valor e a gerar criaturas e pressionar o oponente. Bom, a gente vai estar falando agora da revanche do meta. Brincando, essa carta vai ser meta com certeza. Custo 2 de caçador, revanche da natureza. Evoque suas feras que morreram nesse turno. Com certeza essa carta vai ser meta, porque o nível de poder dela é muito forte. Eu já vou dar uma de mandinar, essa carta vai ser nerfada quando ela for lançada, algum tempo depois. Porque ela é muito poderosa. Em caçador se invoca muitas criaturas. Aquela carta custa 3 que, dependendo da quantidade de criaturas do oponente, ele invoca, acho que são javalis 1/1. Invoca criaturas 1/1 com investida. Se você somar isso com aquele Knife Juggler, que é o que joga as faquinhas para cada vez que invoca uma criatura, você pode no turno 2 jogar ele, no turno 3 jogar essa, encher com 5, 6 criaturas com investida, atacar, vai causar 5 de dano dos pings. Isso já era o padrão do que caçador podia fazer. E aí se ele jogar Revanche da Natureza, ele vai invocar os que morreram, se ele usar essas criaturas para atacar, vai poder atacar com elas de novo, vai ser outro ping. Tipo, o nível de poder dessa carta é enorme. E você pode pensar em várias coisas. Imagina aquela hiena 6/5. Na verdade não é uma hiena, é Jubalto, algo assim. Aquele leãozão lá que invoca 2 hienas. Cara, se você perder um dele e jogar isso que volta, você vai ter as 2 hienas mais outro leão que vai invocar mais 2 hienas. Cara, é fim de jogo, é fim de jogo. Bom, agora a gente vai falar da fera de ladino. Como eu disse, vai ter uma fera para cada um. E essa carta está gerando certo rebuliço, porque Grau Tubarão, custa 5, 2/2 fera, grito de guerra, devora um lacaio do seu deck e receba os atributos dele, último suspiro adicione à sua mão. Pelo que eu entendi, devorar é destruir, então ele vai, por exemplo, você joga ele 2/2, vamos dizer que ele devorou uma carta 6/6 do seu deck, uma criatura. Essa criatura não vai mais estar no seu deck, você vai perder uma carta do seu deck e você vai ter invocado uma criatura 8/8. Quando essa criatura 8/8 morrer, pelo que eu entendi no último suspiro, você vai adicionar à mão a carta junto com o que você devorou. Vai estar na mão 8/8. Você vai poder jogar ela de novo. Você joga o Grau Tubarão, vai ativar o Grito de Guerra. Agora ele é um 8/8. Vamos dizer que ele vai devorar outra carta do seu deck. Então vamos dizer que devorou agora uma 5/5. Ele está 13/13. Jogou, foi destruído, não sei como. Voltou para sua mão. Ele é um 13/13, você joga de novo, devora outra carta do seu deck e agora ele, sei lá, é um 15/15, 20/20, 200/200. Parece muito boa, mas vocês estão esquecendo de um pequeno detalhe. Agora vocês entenderam. Polimorfia é a carta que seria o pesadelo dessa carta. E pensando em outras, também pode falar da Rex, Bagata, algo assim, que transforma no Sapo 0/1 com provocar. São 2 cartas que lidariam com essa carta, remoção pesada e não há nada que você possa fazer, você vai perder. E o problema é que como você vai devorar cartas do seu deck, você vai perder mesmo várias cartas por causa de uma carta que você pode deixar grande, você pode fazer o que quiser, não vai ficar imune à polimorfia. Então não adianta nada, você vai se transformar num sapo ou numa ovelha. Então, pra mim essa carta é só pó, é uma rara, mas não vai ser jogada e é lixo, pó. E como prometido, finalizando com a fera de paladino, sirva lá a tigresa. Custo 25, 7/5, escudo divino, rapidez, roubo de vida, várias coisas e custam a menos para cada mana que você tiver gasto em feitiços. Ou seja, se você jogar um loucura que custa 10, só um já está custando só 15, então para cada mana que você gastar em um feitiço ela custa 1 a menos. Até o ponto que se você tiver ela com um custo bem baixo, por exemplo 1, 2, você vai jogar uma fera 7/5 quase de graça ou até de graça. E a combinação dela é muito boa, porque o escudo divino e a rapidez faz com que ela ataque no mesmo turno e não tome dano. E o roubo de vida faz com que você cure. Ou seja, quando você jogar ela, você vai atacar, vai matar alguma coisa que vai causar 7 de dano, ela não vai morrer por causa do escudo divino e você não vai se curar. Ou seja, essa é uma carta muito boa. Para mim essa carta é meta, independente de qualquer coisa, pode não ser no meta agora, vai ser no meta futuro, nem que seja no modo selvagem, algum deck vai encaixar essa carta, de alguma maneira.
E eu já pensei em alguns, mas não vou falar agora para não dar spoiler. Mas tem algumas combinações interessantes que eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre isso. E por causa do custo alto dela, que é importante se ligar nesse detalhe. Mas basicamente é isso, finalizando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tudo aquele esquema de sempre. Deixa um like, veja os vídeos anteriores. E sayonara para todo mundo. Valeu, até a próxima e tchau. Sou o rei dessa arena, onde já se viu um mago encarando um sapo. Não é mais brincadeira, aqui só tem pedreiro. Cloak. Vem pra luta até de manhã.